no dia da tragédia, eu cheguei 20 minutos para as 7, li um salmo e iniciei a oração e oramos até 7h20. Eu disse para os irmãos, hoje nós vamos fazer um culto diferente. Eu senti de Deus tocou em mim para que hoje nós terminássemos o culto às 8h30. E quando eu levanto da oração e chamo minha esposa para cantar 2 hinos, e ela louva o Senhor com 2 hinos da harpa. Daí então, quando inicio a leitura da palavra, em Gênesis capítulo de número 12, do versículo 1 até o 9, convidei toda a igreja para fazer a leitura da palavra de Deus, da Bíblia. Daí, quando eu termino de ler a palavra, Deus toca em mim novamente. Termino o culto 8h30. E daí então eu já disse para a igreja que não iria iniciar a mensagem 8h15, como é o normal, que nós iniciarmos aqui a mensagem da palavra de Deus, culto de ensino na igreja 8h30, que são as quinta-feiras. E já iniciei, já fiz a leitura da Bíblia com a igreja, fiz uma oração e daí já entrei com a mensagem. E por que eu coloquei o título dessa mensagem, que Deus castiga, mas não mata? Porque às vezes nós, seres humanos, temos intimidade com Deus e perdemos a nossa comunhão com Deus, às vezes por coisas mínimas. Passamos e perdemos essa comunhão com o Senhor e paramos de ouvir a voz de Deus. Mas no meio disso tudo eu vim entender por que essa mensagem e por que essa palavra na congregação. E quando nós chegando na casa pastoral, nós ouvimos o estrondo. E da casa pastoral ela tem uma escada e dá para a gente ver o parque rodoviário quase todo. E quando houve o estrondo, nós íamos chegando em casa, a água vinha de lá, depois do estrondo, e chegou na rua 2, é como se ela tivesse achado uma barreira. E ela bateu na rua 2, subiu, e nós víamos a água como se fosse um tsunami, cobrindo o poste de energia. E de imediato eu achei que toda Teresina estaria sendo consumida. Pensei no momento que poderia ter sido a barragem Boa Esperança que tinha estourado, porque a água quebrou os vidros das portas e entrou, e ela andou dentro da igreja, dentro da secretaria também, quebrou as portas de vidro que passa também para o bebedouro. Ela andou aqui mais ou menos 1,30 m, que nós podemos ver a marcação ainda pintamos a congregação. E o que eu tenho a dizer com respeito a tudo isso é que Deus está no controle de todas as coisas, e a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que são grandes para conosco. Foi algo assim que ninguém mesmo, assim, pelo menos eu e todos que eu conversei, imaginava que poderia acontecer. Na hora que aconteceu essa situação, achei que eu ia morrer. E assim, eu estava em casa, como um dia qualquer, um dia que eu não fui trabalhar, e no meu quarto deitado, assistindo, quando eu vi uma pancada no teto, achei que ia estar no fogo, porque como vocês podem ver o que eu faço, eu achei que era gato, porque tem uma parte da cozinha que não tinha fogo, e eu achei que era um gato querendo entrar. E quando eu fui abrir a porta, em torno de 8h30, não abriu a porta, ela tipo travou. E isso foi em questão de 20 segundos, da zoada que eu ouvi a tentar abrir a porta. Tipo, vi uma pancada de água na sala, que quando quebrou a parede do quarto, que eu estava preso no quarto, que eu comecei a ser levado para fora de casa, assim, uma coisa que fiquei nu, eu estava vestido, sim,
fiquei no ar, rasgou, eu lembro que enganchou um pedaço de ferro com tijolo, acho que era um tijolo, só rasgou minha roupa. E eu tentei me enganchar em um portão, não consegui. Tentei me enganchar na janela e não consegui. Aí no último portão que ainda estava em pé, que não acho no desespero, que é uma coisa assim que a gente só age na situação. Que eu consegui dar um impulso, passando várias coisas embaixo da gente, batendo aqui na perna da gente, sem conseguir ver, porque a água estava aqui em mim. Que eu consegui me prender ao portão. Aí fiquei tentando chamar meu irmão ainda, que eu achei que ele estava dentro da casa do meu pai. E eu achando que ele estava lá dentro, e eu tentando entrar para dentro ainda, gritava o nome dele, né, e ele nada de resposta. Eu achei que ele estava se afogando, ou estava morto, alguma coisa do tipo. Porque, rapaz, foi pânico mesmo, assim, algo que a gente indescritível. Para quem não passou, a pessoa imagina, pô, foi complicado, foi sofrido, mas lá é complicado, cara. É uma situação assim que, até quando chove, me perguntando assim, tem alguma zoada, eu fico assim, lembrando. Aí quando a casa do vizinho, que é uma casa depois da minha, ela cedeu ao chão, que eu vi os dois vizinhos no pé de manga. Que ele me gritou, que eu perguntei pra ele, cara, tu viu meu irmão? O Rafael, é o nome dele. E ele, não, cara, teu irmão ele tá te gritando lá em cima, porque como ele tá no pé de manga, ele tinha uma visão melhor do que a minha. Aí que eu me acalmei e fiquei esperando passar e as coisas batendo na minha perna. Agora tá bom, na perna, que tá cicatrizando, tem aqui, corte, meu joelho, aqui, minha perna. É assim, aí fiquei aguardando a correnteza passar. E também, apesar de tudo que aconteceu, a gente ainda teve sorte. Sorte sim, porque devido ao que aconteceu, foi um horário que todos estavam acordados, que foi entre 8h30 e 9 horas. Sorte porque o tempo também foi curto, eu acho que não demorou mais do que 20 minutos. Em torno de 20 minutos, tipo, do início pelo menos pra mim, né? Do início até ela ficar assim na situação só baixar, sem força. Se fosse algo que demorasse 1 hora, cara, como é que ia ser? Se fosse algo que fosse meia-noite, 1 hora da madrugada, todo mundo dormindo. E outra situação que a gente teve sorte também, que o porte da última casa quebrou. A fiação que ia dar acesso da casa para o porte central. A parte que quebrou foi a parte de cima. No caso, a parte que ainda tinha eletricidade ficou alta. E a parte que era da casa, que ficou sem energia, porque foi rompido, que caiu d'água. E eu com medo de passar, porque no pânico, naquela agonia, sem raciocínio lógico, era um raciocínio lógico. O fio que estava dentro da água era na casa, só que eu com medo de passar e morrer eletrocutado. Pra você ver assim, como a gente não estava nem raciocinando, a gente queria que passasse. Aí foi quando aconteceu isso tudo, eu saí, me jogaram a toalha, me vesti e vim pra casa do vizinho meu. Nossa senhora, daí outra rua, me deu uma roupa e a gente ficou assistindo. Sim, assistindo a tragédia, foi ver as outras casas, o que aconteceu. Eu ainda estava sem entender de onde vinha a água, porque eu moro aqui há 28 anos. Então 32, eu não sabia dessa lagoa. Poucas pessoas sabiam. Os que sabiam era mais quem jogar bola. E o presidente do bairro, que hoje em dia alguns falam que ele vai ficar sem andar, que ele perdeu, não sei se ele teve uma bacia, ele vai ficar, falam, né, eu não tenho certeza, que vai ficar sem andar. Ele tinha ido na prefeitura falar sobre a situação dessa lagoa, que estava muito próximo de romper, ou de no mínimo atravessar a rua, porque só era uma rua que separava essa lagoa do bairro, do clube. Eu não sei se deram ouvido, ou ele foi muito tarde, eu não sei. E agora assim, aconteceu. Eu perdi a casa, perdi móveis, cara, perdi minha televisão, meu som não tinha. Som que eu comprei agora. Televisão, cama, sofá, guarda-roupa, roupas, calçado, cachorro que eu tinha morreu. Eu criava outros bichos, morreram. E se a pessoa não tiver esperança para qualquer coisa na vida, a pessoa não chega a lugar nenhum, cara. Em relação a bens materiais, isso é de menos. Isso pra mim é de menos porque isso é o que a gente vai conseguir aos poucos. Agora o problema é o trauma. Minha esposa mesmo, ela não quer mais morar ali embaixo. A gente vai se reunir, a gente vai tentar solicitar um advogado, que é pra gente estar mais sapado da situação, porque vem vários deputados que davam raiva, eles tirando foto,
Um monte de gente aí tirando foto, pô. Será que é ocasião pra tirar foto, cara? A gente sentado ali como se fosse ninguém, pô, todo mundo passava pela gente. De onde a gente menos esperava, a gente teve mais ajuda, que foi do pessoal comum. Do pessoal mesmo que veio, que não tem partido, que não tem... Pô, foi deles. Muitas coisas que tem aí é de famílias, é de alguém que tem alguma influência que foi atrás, não realmente de quem deveria estar olhando pela gente. Ou para todos que aconteceu uma situação, cara, que está passando por isso. Uma promessa que a prefeitura vai arcar com a ajuda de R$300, que muita gente que tentou alugar fora daqui não consegue. Quando eles falam que é a prefeitura que tem que fazer o cadastro, tem que levar a documentação do dono da casa, muitos não quiseram, de fora. Não conseguiram, porque ninguém acredita na prefeitura, que vocês têm ideia de como dá a entender que a gente está assim, jogado. Pô. Meu medo é que isso se arraste, se prolongue e não dê quase nada. É isso que a gente teme. Eu temo isso, que fiquem enrolando a gente, enrolando e acaba não dando em nada. A gente tem que voltar, tem que reconstruir a casa no mesmo local, sem estrutura boa, porque a gente que está sem casa, a gente vai ter que se abrigar uma hora ou outra em algum lugar, porque a gente não vai conseguir ficar mantendo o aluguel sendo que a gente, pô, nossa casa. Será boa, ruim, grande ou pequena, era a nossa casa, pô. A gente tinha um local, a gente tinha uma moradia. E agora a gente está sem nada, vocês podem dar uma olhada. Imagina quem não conseguiu um local para morar. É isso que a gente teme, porque não dei nada. Essa situação toda a gente fique jogado na rua. Como o pessoal fala, né? Acho que o meu medo é isso. Eu saí, né? O estante para ir comprar um espetinho para me comer na praça, que eu não tinha janta aqui. Eu fui lá para mim comprar um espetinho para comer. Aí eu tava lá, de repente eu vi os pessoal gritando. Né? Gritando, eu pensava que era briga. Aí um rapaz chegou no carro, que é o vizinho aqui, tem conhecido da gente. Aí falou, rapaz, não sei o que, a tromba d'água também tá lá embaixo. Aí eu, sem saber o que era, eu olhei na outra rua, eu vi a onda por cima daquela outra rua ali. A onda. Aí eu desesperei, eu corri pela outra rua aqui. Quando eu cheguei aqui, o desespero foi pra ver se a minha mulher estava dentro de casa, que eu não sabia que ela tinha... Eu não sabia que ela tinha saído, porque eu saí depois que ela saiu. Que ela não me falou que ia sair, entendeu? Eu pensava que ela estava aqui dentro de casa. Quando eu desci, que eu vi ela aqui no começo da ladeira, aí eu fiquei mais um pouco calmo, tem mais calmo um pouco, aí eu lembrei do meu pai. Só que a água estava chegando já aqui nas telhas, né? Não tinha como eu salvar, eu pensei, não, ele está morto. Aí então a mulher começou a gritar, e estava meu primo, meu sobrinho, minha tia aqui e minha cunhada, me salvar. Aí veio um pessoal lá também que estava lá em cima com a gente, desceu junto com a gente, né? E aí a gente correndo pelo beco para tentar salvar eles, que eles estavam presos. Ele foi tentar salvar a mãe dele com o filho dele, aí eles ficaram presos, que não dava mais para abrir, que a água não deixava mais abrir a porta. Aí nós fomos, eles estavam em cima do telhado. Aí eu pulei o muro, quando eu pulei eu cortei meu pé, tô posto no pé aqui. A gente conseguiu tirar eles pelo telhado. Aí quando a gente pulou o muro de volta para correr, eu lembrei do meu pai. Foi na hora que eu tentei entrar, que o pessoal não deixou entrar, para salvar ele. Aí quando a água desceu mais um pouco, eu consegui entrar mesmo com o pé doente, sangrando muito, né? Aí eu vi que tinha muito fio aqui na instalação, eu tomei de choque. Só que veio outro amigo meu, entrou na frente, não deixou entrar. Aí resgatou meu pai. Ele estava lá no último quarto, lá com água no pescoço. Se salvou porque a água não subiu mais. Se tivesse subido mais um pouco eu teria morrido, então lá. Teria desabado, não tinha água para ele. Teria aguentado, teria desabado e teria morrido. Eu passei realmente aqui, só na frente, essa parede aqui, o muro. E fora que ela ficou um pouco abalada, tem as rachaduras, vou ter que trocar o piso afundou. E eu trabalho também com serviço de internet, instalação, tem tudo fazendo aqui de casa. Aí essa área aqui é onde tem tudo material, não sobrou nada, eu não consegui recuperar mais nada. Equipamento dos clientes que eu tinha aqui, perdi, TV, tudo. Tinha uma TV que eu tinha comprado, estava com uma semana, eu perdi, nem achei mais rastro dela. Tinha um computador cliente e umas TVs também. Né? Levou. O computador eu recuperei, mas eu achei, mas eu não tenho mais como recuperar, estava cheio de lama. E agora nem sei mais o
que fazer para ressarcir, né, o que eles perderam também. Doação a gente também recebe mais só alimento, água e roupa. É só ontem mesmo que eu consegui uma cômoda para minha filha, né? Mas só isso mesmo. Não recebi doação de dinheiro, nem material, nem nada. Eu estou esperando a doação, né, dos familiares que estão fazendo um bingo no interior. Eles moram em Picos. Estão fazendo um bingo. Aí você vai trazer para mim depois da Semana Santa. Essa doação de dinheiro para ver se eu consigo levantar isso aqui. Né? Tentar começar do zero, porque eu comecei pouca coisa, entende? Agora que eu tinha conseguido todo o material de trabalho, mas vou tentar começar do zero de novo. Quando eu vi a gritaria do povo gritando na rua, aí eu pensava que era algum tipo de confusão, de briga. Aí quando eu saí na porta para olhar o que estava acontecendo, eu vi só o povo correndo. Aí eu fiquei esperando para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu vi de lá para cá, foi o galho d'água vindo lá para cá, uma onda d'água, que vinha uns 2 metros de altura, quebrando tudo, casa e muro de lá para cá. Aí eu gritei para a mulher para nós correr, aí nós eu saí para fora, a água se arrastando ela para um da ponte. Ainda bem que eu corria na frente, eu consegui pegar ela mais lá embaixo, levei para um lugar seguro, no alto, retornei para salvar os cachorros. A cachorra estava em cima da cama, boiando dentro de casa, com 1,5 metro de água dentro de casa. O gato estava em cima do telhado por dentro. E o outro cachorro, quando eu entrei na porta, eles conseguiram sair nadando para o lugar seco. Aí eu peguei a cachorra, voltei lá para o lugar alto, onde deixaram a mulher, a cachorra. Aí eu voltei para pegar o cachorro macho. Quando eu voltei, o cachorro já estava fora, num lugar seguro. Aí quando eu voltei para pegar o gato já estava também em cima da casa. Eu também deixei o gato em cima da casa, estava no local seguro. Aí eu retornei para voltar umas crianças também que estavam em cima do muro, gritando também com as mulheres. Eu voltei, salvei as mulheres e as crianças e levei para o lugar seguro. Não estava preocupando com móvel, com casa, com nada, estava preocupando só com os animais, eu tinha ficado dentro de casa. Eu sabia que estava dentro de casa, que eu tinha que voltar para ver como tinha acontecido. Estava vivo, tinha morrido, né, para salvar, né? Aí foi a hora que aconteceu esse negócio aí, não teve mais jeito. Aí eu preferi salvar os animais, porque um bem material a gente trabalha e consegue de novo. Um animal é uma vida, como se fosse um membro da família. Porque faz muitos anos que me acompanha, eu não podia deixar no perigo, eu tinha que retornar para salvar os animais. Medo a gente sempre tem medo de alguma coisa, mas a gente tem que acostumar com a ideia. Agora é só não deixar acontecer mais esse tipo de coisa. É bom lembrar que aqui tem uma grota, é bom tomar cuidado para não deixar mais acontecer, para entupir. Se entupir, a mesma coisa acontece. Não tem para onde. Fé em Deus eu tenho muito. Se fosse de madrugada, tinha morrido muita gente dormindo dentro de casa. Só porque foi cedo, o risco de vítima foi baixo, mas se fosse de madrugada o nível de vítima era alto. Porque era muita água, não era pouca água não. Deu para chegar aqui, ó, no meu pescoço, dentro de casa. Imagina na rua que é mais baixo, né? Aí é assim, a gente vai levando a vida devagarzinho para tentar amenizar um pouco da dor e do prejuízo também que a gente levou na vida, né? Mas com fé em Deus a gente chega lá, nunca esquecer, nunca deixar de ter fé na vida, e nem em Deus.